Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Estamos aqui com uma revista Saber Eletrônica número 57 e escolhemos nela um projeto que marcou época. Isso foi lá em abril de 77, a data em que essa revista foi às bancas, a época em que a revista foi às bancas. E nós tínhamos o cuidado de que a revista sempre fosse muito eclética, né? A gente soltava artigos para os avançados, para os engenheiros, artigos envolvendo cálculo, como ruídos nas telecomunicações, projetos de circuitos, coisas desse tipo. Mas nós nunca esquecemos a finalidade didática da revista. A gente sempre batalhou isso lá no conselho editorial, que às vezes achavam que os projetos que a gente colocava eram muito simples e dava a impressão que a revista era só para estudantes amadores e iniciantes. E não, a revista era eclética, ela tinha tudo. Tanto que posteriormente, depois de alguns anos, verificou-se que seria mais interessante, para fugir um pouco a essa ideia, termos duas revistas. Uma para os técnicos e engenheiros, os avançados, os profissionais, a Saber Eletrônica, e a outra que se tornou a revista do maker, a revista do montador, do experimentador, do estudante, do iniciante, que foi a Eletrônica Total. Nós fazemos isso hoje ainda com as revistas do Instituto, que voltaram com força total na sua forma virtual e até impressa, né? Vocês sigam lá o nosso link e vocês saberão mais sobre essas revistas, né? A revista INCB e a outra, né? Vejam então que naquela época nós publicamos um circuito que era uma curiosidade, que chamou bastante a atenção de nossos leitores, que era um circuito para espantar mosquito, o espanta-mosquito eletrônico, certo? Como sempre a gente fazia algumas ilustrações, a nossa equipe tinha desenhistas de tirinhas, desenhistas de cartoon, desenhistas de revistas em quadrinhos, né? E eles adoravam quando tinha a possibilidade de colocar sua habilidade em jogo, né? Desenhando coisas como essa entrada com, certo, um pernilongo fugindo do circuito por causa do ruído que ele emitia. O circuito era simples, ele era um oscilador com transistor unijunção que emitava, na hora que você reproduzia o som, o sinal dele num fone, o som que é do zumbido de um mosquito fêmea, né? No Nordeste falam muriçoca, né? Que ele imitava este ruído. Porque descobriu-se, isso não fui eu que descobri, é uma pesquisa inclusive bem antiga, tanto que esse tipo de aparelho já era vendido nos Estados Unidos na época e é até hoje. Descobriu-se que o mosquito fêmea não suporta outras fêmeas, elas procuram se afastar uma das outras. Então, se você emite o ruído do mosquito fêmea, as fêmeas que estão próximas tendem a se afastar. Elas não gostam da presença de outras, por causa da rivalidade, né? Então, o aparelhinho era simplesmente, era um zumbidor. Hoje, se vocês entrarem nos sites de lojas de equipamentos para camping, para pescarias, para exploração de selva, vocês vão encontrar esse aparelhinho à venda, porque ele parece que tem um bom efeito. A única coisa crítica, né, era a gente ter que ajustar ele para o melhor funcionamento. Havia um trimpotezinho em que a gente, de ouvido, aproximadamente colocava ele para zumbir na mesma frequência, certo, do mosquito fêmea. E a gente dava as duas montagens em ponte de terminais, sugerindo que elas fossem instaladas numa caixinha, né? E até a gente brincou bastante, né? Que se o aparelho não funcionasse, né, não culpassem a gente, que verificassem antes, né, se os mosquitos lá daquele local eram surdos, né? Porque aí realmente não funcionaria, né? Então foi apenas uma brincadeira, né, mas que o pessoal gostou, né? Fizemos esse projeto com bastante sucesso, né, publicando lá na nossa revista Saber Eletrônica número 57, onde nós éramos diretor
E também escolhíamos os projetos que deviam sair. Como nem sempre a gente tinha coisas interessantes de colaboradores, na maioria das vezes era quem tinha que fazer o projeto ou criar alguma coisa, era eu. Então, se você gostou desse vídeo, você quer montar esse espanta-mosquito, você tem aí na descrição do vídeo o link para o artigo. Deixe o seu like e aguardem o próximo inscrevendo-se também em nosso canal. Até a próxima!